Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Open Mind. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos receber uma convidada super especial, junto com a minha co-host, Gabriela Varela. Gabi, quer apresentar a Paula que está aqui com a gente? Quero! Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Paula Tomás, né, doutora Paula, que é médica formada pelo Instituto Universitário de Volta Redonda, Unifoa, Centro Universitário, né? Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. Ela também é formada em dermatologia pelo Instituto Azulay e também é minha amiga pessoal, minha médica, minha cliente. Então, acho que a gente vai ter muita coisa aqui hoje para poder falar. Bem-vinda, Paula. Obrigada, meninas. Bem-vinda, Paula. Tô animada para bater esse papo. E queria começar te perguntando como é que foi essa formação como médica, por que você escolheu a dermato como especialidade? Bom, eu acho que, primeiro, medicina nunca foi... Eu não sou uma boa pessoa para falar sobre dúvidas do que fazer de carreira, porque eu não tive muita dúvida, na verdade, eu não tive muitas... lá no vestibular eu não passei por aquele momento, o que eu vou fazer? Eu acho que eu sempre soube de alguma forma, porque eu gostava de biologia e química, e aí eu ouvia as pessoas falando. Então, medicina foi logo do início, assim, foi logo o que eu pensei, não tive ali aquela dificuldade na escolha. Mas isso com a dermato não foi a mesma coisa, assim. Na medicina, eu me encantei por muitas coisas. Eu cheguei crua mesmo, eu tinha 17 anos. Então, assim, sabia nada da vida. Eu só sabia que eu queria fazer aquilo. E fui deixando as especialidades aparecerem. Então, eu pensei em ginecologia, eu pensei em nefrologia, eu pensei em cirurgia, anestesia. E a dermato foi lá no último período, quando eu comecei a pensar também no tipo de vida que eu gostaria de ter. Rotina, consultório. Eu queria muito eu adorava a rotina de consultório, é uma das coisas que eu sinto falta. Eu acho que quando eu dou conselho, assim, para quem tá escolhendo especialidade, eu sinto falta de uma rotina hospitalar, de poder delegar, assim, para outras especialidades, pedir parecer, sabe? Uma coisa meio que do paciente não ser só seu. Multidisciplina, assim, equipe, a gente até faz isso no ambiente de consultório, né? Você recebe um paciente, você quer que ele vá no endócrino, você indica, mas não é aquela troca, né, assim, onde o paciente pertence ao hospital e está sendo avaliado. Eu sinto um pouco de... Isso é uma das coisas que eu sinto falta, mas eu queria uma rotina de consultório. Eu queria um início, meio e fim com o meu paciente, sabe? Eu queria recebê-lo e acompanhá-lo. Então, a dermato veio ali no último período. Sequer foi uma possibilidade. Eu fui fazer um estágio no Azulay, que é onde eu dou aula até hoje. Legal. Simplesmente porque eu queria vir para o Rio uma vez por semana. No último semestre da faculdade, a gente tinha a opção eletiva. E eu pensava, gente, eu quero ir para o Rio, quarta-feira, para depois dar uma esticada e voltar na quinta. E logo na primeira semana, eu já me apaixonei pelo instituto. E tô lá até hoje. Então, eu fiz a residência, né, que é a especialização lá, e continuei depois como staff e tô até hoje, né? Vim direto de lá pra cá, toda quinta-feira eu fico lá pela manhã. Mas então não foi uma escolha logo do início, e isso é uma dica que eu sempre dou para as pessoas que já entram na faculdade, assim, eu quero ser cirurgião plástico, eu quero ser psiquiatra, que tá bem em evidência agora. Acho que você pode ter essa meta, né, esse objetivo, mas manter a mente aberta, porque as coisas aparecem conforme você se dispõe a estar, né, aberto, porque a dermato é um exemplo maior. Hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, mas também se eu dependesse ali daqueles primeiros professores, do que eu aprendi em faculdade, também eu não teria me encantado. Então eu decidi, fiz ali um estágio, vi um serviço que oferecia uma perspectiva de tratamento completo, e aí que eu decidi. Então eu realmente fui bem aberta. E foi isso. Foi assim. Legal. E, Paula, teve algum momento durante a sua formação, tanto na faculdade quanto na dermatologia, que foi, assim, bem desafiador para você ou inspirador? Assim, Teve os dois, né? Eu conto isso com alguma frequência, porque como eu tô na residência ainda, lidando diretamente com as alunas, eu me vejo ali em muitos momentos. E acho que quando você entra para dermatologia, por mais que você também lide com pessoas em situação de carência, não é aquela extrema carência que uma UPA, por exemplo, ou de que um hospital universitário. A pessoa que está indo até um dermatologista, ela não é supérfluo de forma alguma, tá? Não é para botar no campo da superficialidade, mas assim,
para ela se propor a tratar uma condição de pele, ela também não pode estar sob uma condição muito vulnerável, né? Sim, Assim, perfeito. né? Então, esse foi um ambiente. Durante muito tempo, como eu precisei me bancar durante o período de especialização, então eu dava plantão e ia para Santa Casa e fazia residência, eu vivi vários momentos de paradoxo, assim. Então, eu estava na Santa Casa atendendo ali no instituto que é filantrópico, que os preços são muito populares, acessíveis. Mas eu saía da Santa Casa, ia para casa, tomava meu banho e entrava na UPA. Tá. Onde eu atendia de tudo. Desde pessoas com ali algum poder aquisitivo e que estão usando ali, por exemplo, quando eu dava plantão na Tijuca, tinham pessoas ali que moravam bem e iam à UPA por facilidade, mas tinham pessoas que, de caráter emergencial, mas tinham pessoas em condições subhumanas, moradores de rua, pessoas... Então, eu fiquei um tempo, os 3 anos de residência, eu vivi esse paradoxo. Eu acho que ele foi importante para a minha formação, acho que isso impacta em mim até hoje no meu atendimento em consultório, na minha preocupação com o budget, na entender o que o paciente está precisando ali, o quanto ele se esforçou ou não para estar ali. Eu acho que até hoje eu tenho um pouco desse reflexo ali no consultório, ali, né? mas isso foi muito difícil, assim, mentalmente falando, sabe? E esbarrei com pessoas que pareciam que sequer conheciam essa outra realidade do Brasil, sabe? Eu me lembro de uma preceptora, uma staff, que depois de fazer a receita para uma mãezinha, nunca esqueço disso. A mãe falou que não tinha condições de comprar a pomada. E a pomada, sei lá, custava R$70. E aí, quando ela saiu da sala, a preceptora falou assim, gente, mas como assim? Uma pessoa não tem R$70? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que universo essa mulher vive de desconfiar que isso existe. Existe. Mas, ao mesmo tempo, ela também não estava vivendo o que eu vivi, ela estava ali inserida naquela bolha, talvez, né? E eu me desanimei muito eu me lembro da conversa que eu tive com a minha mãe nessa época, eu me desanimei muito porque eu falei, a dermatologia não pode estar alheia. Não é porque é pele que a gente está alheio. Só estética, aquela parte... E aí, ainda bem que eu perseverei, porque, assim, foi um episódio. Depois eu esbarrei com pessoas maravilhosas e entendi que aquilo ali era um ponto fora da curva, assim como existem em todas as áreas, né? As pessoas que não pensam nesse outro lado. Mas foi um momento desafiador, principalmente porque eu estava vivendo em 2 ambientes totalmente distintos. E aí, eu acho que para dermatologia, cirurgião plástico, eu acho que muitas vezes a gente vai esbarrar nisso, né? Hoje você prestar um serviço que é considerado luxo, que é considerado, enfim, estética, né? No final das contas, em última análise, é isso. A gente não pode deixar de olhar o outro lado. E eu acho que, de certa forma, a gente acaba encontrando um meio de fazer isso. De equilibrar esses pratinhos, assim. De olhar a outra realidade do mundo, mas focar no que você se propõe a fazer bem feito, que é a estética. Mas esse foi bem desafiador. E isso foi quando você estava terminando ali, então, a residência, né? E aí, logo depois que você saiu da residência, quais foram os primeiros passos que você tomou? O que você decidiu fazer? Como que foi sua caminhada depois que você estava formada como médica dermatologista? Então, eu acho que quando a gente eu sempre digo isso para as alunas também, que às vezes estar solícito, estar disponível, aberto é quase que mais importante do que a competência. Perfeito. Porque eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, quando precisaram de mim, que eu tive a grande sorte de, logo que eu terminei a residência, de ser convidada por uma professora, posso até falar o nome dela, a doutora Bruna Duxstrada, que é uma sumidade em dermatologia capilar, estética também, mas principalmente capilar, e eu estava disponível para ela me convidar no momento em que ela estava precisando. Sempre falo isso, eu não sei se eu era a melhor aluna, muito provavelmente eu nem era a melhor aluna dela, mas eu estava disponível, preparada, e ela me convidou, que legal. porque ela estava precisando de ajuda no consultório, e assim as coisas foram acontecendo. Então, logo que eu terminei, eu comecei a trabalhar com a Bruna, e isso na época para mim foi assim... uma validação que eu precisava, do tipo, o caminho é esse, tá tudo bem. Então, assim, eu tive muita sorte nesse sentido, porque eu comecei com o consultório Barre Leblon. Eu já comecei, assim, auxiliando ela, mas com a possibilidade de atender quem vinha até mim. Então, eu vinha para atender a demanda da agenda dela. Tipo, ela não estava dando conta de atender aquelas pessoas, eu ajudava. Mas eu também poderia atender os meus pacientes
quando eu estivesse ali. Então, eu tive essa sorte imensa, né? Então, acho que realmente a disponibilidade é talvez até mais importante do que a competência. A competência faz você continuar, mas a disponibilidade é o que faz as coisas Se acontecerem. mostrar interessada. E eu estou nessa clínica, que hoje eu sou diretora médica da clínica, até hoje, ou seja, eu virei diretora médica Olha da que clínica onde a legal. Bruna trabalha, né? Tem quanto tempo isso, mais ou menos? Eu terminei em 2018, tô lá desde que eu Olha. terminei. Tem muito tempo já. Sem pra fazer perspectivas de saída. 6 anos, já 2018, Isso, caramba. Então, eu tive essa grande sorte. Eu acho que quando você faz uma boa formação, bato muito nessa tecla também, porque hoje, com o mercado digital, formação online, a gente perde muito do networking, né? Uhum. Curso online é maravilhoso em alguns aspectos, mas a Sim. gente perde esse contato. Sim, E eu acho que ele é fundamental para abrir portas, né? com certeza. É primordial para Nossa, abrir portas. Concordo plenamente. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Bruna, que eu ficava assim, meio que esperando o paciente que ela me mandaria, Uhum. eu comecei uma reviravolta na minha cabeça do tipo, eu quero encher a minha agenda, eu quero ter um fluxo no consultório. Uhum. Porque nesse momento eu não queria mais dar plantão, sabe? Eu já tinha. Enfim, acho que não vale a pena ficar falando disso. Eu não sou uma pessoa muito de ficar me lamentando, assim. Mas foi um período muito difícil, porque o Estado também entrou numa crise Você de dava saúde. plantão aonde? Na UPA, que você comentou? Na e UPA mais? da Tijuca e na Aham. UPA da Penha. Era emergência, porta aberta. Emergência. E a gente passou por uma crise na saúde, onde os médicos viraram PJ. Acho que você lembra disso, Gabi. Que eu era CLT e aí eu virei PJ. E eles Perdeu nunca os pagaram, direitos. perdi todos os direitos. E os médicos saíram. Então eu era chefe de equipe. E eu já não me sentia mais capaz para ser chefe de equipe, assim, qualquer emergência mais grave, de intubação, paciente, era eu que era acionada, porque eu era mais antiga, eu fazia muito bem isso quando eu estava praticando mais, mas eu estava focada na minha área. Então, Uhum. eu preciso assistir a minha agenda porque eu preciso sair da emergência, assim, eu preciso... Foi um gatilho. Foi um pouco ali na pressão, mas por um lado foi bom. Foi ótimo, porque me possibilitou sobreviver, inclusive, à pandemia, né? Aham. Sem precisar voltar pro plantão. Mas eu comecei assim, o que eu vou fazer para encher mais a minha agenda? O Instagram era bem devagar naquela época. Tá. 2018 era devagar, não era assim. A gente tinha mais Instagram para fins pessoais. Eu me lembro que quem fazia Instagram profissional era mal visto na época, assim. Era tipo, ai, que vergonha, nossa, você Ainda, viu? Nossa, viu a página que ela fez? Blogueirinha, né? Aham. Era bem preconceituoso, assim, na época. E eu foquei muito em Google naquele momento. Eu contratei enfim, uma pessoa para produzir o meu site Tá. e perguntei para eles, falei, o que eu preciso para que me achem no Google? Você chegou a estudar alguma coisa sobre o assunto? Perguntar pra Na alguém? época, sim. Como que Na época, foi, sim. assim? Na época, eu estudei bastante. E entendi que não dava para fazer sozinhos. Também é uma dica que eu sempre dou. Uhum. Parem de tentar resolver. Atirar pra todos os lados. Deleguem, gastar porque tem dinheiro pessoas errado. que estudam muito isso, que vivem Sim. disso, né? Então, eu estudei, achei que ali naquele momento o Google seria a melhor alternativa para encher a agenda. Então, na época realmente foi, Tá. né? Eu mesma era minha secretária, eu normal. recebia as WhatsApp mensagens de... Nem tinha WhatsApp Business Nem em tinha, 2018, né? nem É tinha. verdade. Era só um outro número que eu Tá. tinha. E quando eu comecei a ver que realmente tinham muitas perguntas e que a gente precisava responder, aí eu chamei uma moça para me ajudar, que inclusive era funcionária da clínica. E as coisas foram acontecendo. Assim, o Instagram já rolava, mas, nossa, era muito diferente de hoje, assim. Era uma coisa engessada, Uhum. metódica, assim. E eu tinha dois em paralelo, meu pessoal e profissional. Eu excluí o pessoal. Excluí. A conta existe, mas eu nem tenho senha mais. Daqui a pouco deve sair do ar. E hoje eu acho que o Instagram é o principal. Eu continuo com o Google, tá? Não deixo de alimentar o meu site, mas eu acho que o Instagram é a principal ferramenta. Não dá pra existir como médico sem uma boa página, na minha Você opinião. investe hoje em dia no Bastante. Instagram. Bastante. E tem quanto tempo já que você é bem ativa no Instagram, né, nas redes sociais, e assim, há quanto tempo você olhou e parou, cara, isso faz parte da minha profissão também, né? Isso também é uma coisa que eu preciso investir. Eu acho que eu percebi rápido, e por isso que eu tive um retorno rápido, Uhum. porque eu conseguia no início mensurar quem vinha Uhum.
qual meio. Tá. Hoje, eu até tento fazer isso numa consulta de primeira vez, mas no geral eles estão me seguindo em várias páginas, ou ele me segue, mas ele também tem uma amiga que vai, então assim, eu não consigo mais calcular o tipo ROI do Instagram. Tá. Eu não consigo fazer especificamente isso, porque tá tudo meio que misturado. Mas eu entendi isso. A importância dessa constância rápida. Eu até acho que eu falho muito. Eu acho que eu tenho um bom engajamento, porque os vídeos são bem produzidos. Sim. Mas se dependesse ali da minha frequência, eu acho que eu falho. Minha equipe de marketing com certeza vai corroborar com isso. Às vezes eles me chamam. E a importância de compartilhar também um pouco de quem é você e a vida pessoal, eu percebo no dia a dia, assim, quando uma paciente fala, ai, doutora, como é que foi sua viagem? Que legal. Ai, nossa, seu sobrinho é muito fofo. Eu fico, meu Deus, que doideira. Eles estão vendo tudo e eles se sentem realmente íntimos. Tipo o Pedro, todo mundo conhece o Pedro. Ai, o Pedro e tal. Eu falei, gente, ele nem aparece, ele nem mal tem Instagram. Então eu vejo que é porque as pessoas acompanham. Se conectam ali com você de uma certa forma. E eu também aprendi que, assim, tirando política, que eu acho que é realmente um lugar que não vale a nossa energia, Sim. a não ser no Close Friends. Mas assim, não pra todo mundo. Ali não vale, Não porque vale. você se desgasta mais do que benefício. Acho importante você se posicionar, religião, assuntos polêmicos que te cabem. Ainda que algumas pessoas não concordem, eu acho que é importante elas saberem. Trazer o seu olhar para a sua rede social. Não É. ser só a Paula médica, mas Sim. a Paula ser humano também, né? Os seus valores, né? Os seus princípios, né? Os seus hobbies, né? As suas Sim, viagens. e as pessoas falam, ai, nossa, eu tava esperando pra ver o que você ia falar disso. Ia falar sobre isso. Eu acho legal que você consegue trazer, assim, para uma parte tão estética o seu olhar, né? Então, assim, fica zero padronizado o seu Instagram, porque a gente vê que tem muito da Paula mesmo, né? Da Paula ser humano, né? Não só a Paula médica. Acho que você consegue equilibrar bastante a parte estética, medicina, mas com o seu olhar, né? Sem deixar aquilo padronizado, sem deixar que fique uma coisa muito comercial, assim. Então, eu acho que você consegue mesclar muito bem tudo isso. E como que é isso com a agência, né? Você fala o que você quer, eles que falam o que você tem que fazer. Boa pergunta. Vou Você botar o arroba concorda? deles aqui. Então, eu tive algumas equipes, né? Há uns 3, eu tentei 3 equipes de marketing. E hoje eu tô com a Impress, faço questão de falar em nome delas, porque a CEO hoje é uma amiga pessoal. Legal. Mas é conduzida por ela. Foi uma pessoa que cresceu demais nos últimos tempos. É Impress, não sei se eu já falei. Impress Branding. E eles me dão, sim, liberdade, mas total, nos stories, por exemplo. Mas existe todo um planejamento, tá? Assim, é estratégico. Por exemplo, comprei uma máquina nova. Não é tipo, postar um story da caixa da máquina do laser novo. Tem todo um storytelling. Criar um desejo. Isso é 100% delegado para eles. Eu não tenho essa habilidade, tá? Assim, e nem quero ter, porque é coisa demais. Mas, assim, existe ali um planejamento estratégico. Se eu for dar uma aula, por exemplo, eu dei uma aula num congresso sobre preenchimento de glúteo. Essa semana a gente vai falar bastante sobre isso. Perfeito. Para conectar com aquilo, para que a pessoa que role a página veja uma conexão entre os temas, né? Assim, eu até ela fez uma reunião, a Larissa, que é a CEO, com os colaboradores, e ela me convidou para falar um pouco da visão do cliente com relação ao que a gente espera de uma equipe de marketing. E eu falei o que eu também repito para os médicos, que assim, o médico também precisa saber o que ele quer, né? Às vezes ele contrata uma equipe de marketing, mas ela não sabe em que ela quer se especializar, qual é a persona, com quem ela quer falar. E aí elas têm o trabalho de perguntar assim, mas quem você gosta de atender? Qual procedimento você gosta de fazer? Enfim, quando você considera que foi um dia feliz no consultório? É um dia que você preencheu muito? É um dia que você fez muito laser? Às vezes as pessoas nem sabem qual é a área que elas preferem. Então, eu dou o norte do tipo, eu estou me especializando em fios faciais, fios de sustentação. Eu falo isso para elas, vou me especializar nisso, tá? Estou me especializando, vamos começar a falar mais sobre. Quero, de fato, me tornar uma referência nesse tema. Perfeito. E aí, elas fazem todo
o branding focado Toda a nisso. estratégia por trás. Mas eu tô sempre direcionando, olha, é isso que eu quero. E dá um resultado do tipo, as pessoas me perguntam, mas você ainda faz outros procedimentos? Ou você só Ou faz você só fio? faz o fio agora. Ou seja, tão bombando o conteúdo vendendo. que eu pedi. Mas eu dou total norte, mas a estratégia é toda deles, assim. Legal. Toda deles. Um trabalho a quatro mãos, né? Não dá pra gente, por mais que a gente precise delegar, mas é isso, né? Você tem que dar os seus próximos objetivos, os próximos passos para poder realmente uma coisa conversar com a outra, né? Porque senão às vezes a gente pode falar, fala de botox, sei lá, e às vezes não é uma coisa que você quer fazer no momento, ou quer vender. Quer ver uma coisa que eles sempre me sugerem e que eu não gosto e eu não consigo ceder? Eu não gosto de falar de artista. Já reparou? Eu não falo, eu não fico Perfeito. fazendo. Porque, primeiro que assim, eles são gente como a gente, né? Eles só são públicos, mas assim, ficar condenando o procedimento de um famoso. Gente, coitada daquela pessoa, ela não fez isso pra ficar feia. Se ela tá feia, né? E aí, assim, bota uma foto da pessoa e condenando, até pro bem, até tipo assim, até pra elogiar, eu não gosto muito de fazer, porque você não sabe o que foi tá feito. por trás ali. Não, e assim, é um recorte, né? Eu acho que ela fez ultrassom microfocado, botox e preenche. Você nem sabe, tipo assim, ficar supondo pra induzir as pessoas A comprar. Produto. Faz sentido. Você nem sabe quem é o médico que fez. Bobear, a pessoa fez um lifting facial e não contou pra ninguém, fez a recuperação dela na casa dela, tá maravilhosa, e você tá falando que foi ultrassom, que foi liftera, que foi MPT, que foi... Eu não gosto. Mas engaja muito. Então, de vez em quando, elas pedem aula, comentam, pelo menos essa que ficou linda, porque isso engaja. Entendi. Porque tá todo mundo falando. Que a mudança dela foi, tipo, vou dar um exemplo, jogadora de vôlei. Nossa, esse aí viralizou. A loura, né? Esqueci o nome dela agora. Realmente, a transformação dela merece o comentário, o aplauso. Parabéns. De quem fez. Só que não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto que a paciente leve o exemplo de uma pessoa para o consultório, porque eu não gosto de... Não tem como dizer que vai ficar igual. Então, assim, é uma coisa que eles insistem e que é um exemplo clássico, assim, que aí, até quando eles montam as artes... não, tira essa aqui porque a Paula não gosta de colocar artista. Aí eu prefiro um banco de imagem neutro, uma foto minha. Sim. Ou uma paciente que autoriza, e aí eu uso uma foto real, total. Em relação aos eventos, né? Você, nos últimos 2 meses, ou um mês, né? Que você foi pra Coreia, foi pra... Geórgia? Geórgia. Pra Geórgia, como é que foram esses eventos? Como que você teve acesso, né? Pra poder ir? Como que foi lá toda essa troca? Porque eu acho que... Sim, eu também participo de alguns eventos na minha área e eu acho que a gente às vezes vai para aprender uma coisa técnica e a troca é muito maior, Muito maior. De não contatos, amizade, network, troca mesmo, né? Que às vezes eu imagino que o médico, né, parecido um pouco até com o contador, porque ele fica ali isolado o dia inteiro no escritório, no consultório dele. E a gente não tem tanta oportunidade, às vezes, de estar junto, de estar perguntando, mas o que você faz? Como que você faz isso? O que você aplicou que deu certo, que deu errado? Então, eu vejo que é uma oportunidade muito legal da gente estar ali, né, conhecendo e trocando, e que às vezes acaba assim, por exemplo, às vezes a gente está no evento, não, vamos assistir essa palestra, não, vamos conversar aqui, e a gente fica horas e horas, e quando vê, o evento já até passou, mas você está ali conversando e conhecendo uma tecnologia nova. E como é que foram esses eventos? Como é que você também vai em alguns eventos em São Paulo, né? Como que Então, no meio médico, a maioria desses eventos é por convite. Né? Acho que, assim, tem os que a gente paga para participar, que são os congressos, mas a maioria desses últimos em que eu fui depende de um convite, porque nesse caso da Geórgia e da Coreia, e eu fui para Portugal também nesse meio caminho, que foram 3 promovidos pelas empresas. Então, nesse caso, você precisa ser convidado, e para você ser convidado, novamente, você tem que estar disponível, e você não precisa ser o melhor tecnicamente, mas você tem que ter uma boa relação com o fornecedor, demonstrar interesse. Skills, eu sempre falo isso para os meus alunos, assim. Mas, tipo, se você faz isso tão bem, como é que o representante que te vende o produto não sabe? Gente, eu passo um fio, a primeira pessoa, porque eu mando antes para minha representante do que até para o próprio paciente. Eu falo, olha esse resultado. E aí eles vão vendo a sua capacidade, né? Então, assim, eu tenho uma boa relação com os representantes, que são os consultores, que são meus fornecedores diretos, e aí o convite vem por conta deles. E concordo plenamente que networking assim, nos congressos até que nem tanto. Quando é congresso mesmo, aula, de ficar sentadinho assistindo, no geral, a gente volta com... Alguma coisa a gente aprende, assim. Alguma coisa, de uma técnica, nem que seja uma anestesia diferente, que o paciente ficou mais confortável.
Mas os eventos maiores, de mais de um dia, o networking é fundamental. Esse time que eu fui pra Geórgia é um time incrível, assim, uma coisa que eu acho que essa viagem mudou minha cabeça para todo sempre, porque é um país muito diferente, apesar da Coreia também ser, mas, enfim, é um país novo que vem de um pós-União Soviética, então tá se reconstruindo ali, e as pessoas eram muito inspiradoras, os médicos que estavam ali também, e essa transformação foi acontecendo. Eu acho até pra minha própria autoestima, assim, do tipo, olha só onde eu vim parar. Sim. A convite, né? Mas olha só onde eu vim parar, olha aonde a dermatologia tá me trazendo e essas pessoas em volta, como elas fazem. Então a gente troca muito sobre sobre a experiência do paciente no consultório, sobre a própria precificação. Eu não passo um valor pro paciente sem antes saber quantas pessoas ao meu redor cobram por aquilo ali. Como que tá o mercado. Então a gente troca muito sobre isso. Esse grupo em específico da Geórgia, já temos um encontro agora em São Paulo, que é extra, que não é promovido necessariamente pela empresa, eles até estão juntos, porque a gente decidiu se reunir novamente. Legal. E aí a empresa entrou também. e aí a empresa vem junto e performa assim, né? E faz de uma forma mais mais profissional, mas acho que a gente já se reuniria. Sim, independente por tamanha afinidade que rolou ali. Acaba que é uma oportunidade abrindo outra oportunidade, É sempre né? assim. É sempre assim. É sempre assim. Então, assim, não cabe, eu falo muito isso, não cabe mau humor. Não cabe. Assim, a gente tem dias ruins, mas a gente precisa vestir uma máscara e manter ali, no mínimo, de simpatia e carisma. Porque tá aberto pra tudo, né? Todo o tempo. E ninguém tem nada a ver com seus problemas, né? Então, assim, se você não estiver bem, se você não estiver naquele dia, você pode ficar ali, óbvio, um pouco mais introspectiva, mas você perde muito mais do que ganha se você for uma pessoa mais reservada e fechada. E é isso, todo mundo ali no interior tá com milhões de batalhas. Então, assim, guarda as suas pra você. Se quando for preciso, você até pode expor. Mas esteja aberta, porque a coisa, se você estiver ali bem, fazendo bem, executando bem, ainda sorrindo, alguma coisa ali vai chegar pra você, sempre né? chega. Vai chegar sempre pra chega. você. E as pessoas às vezes acham, mas o médico não precisa fazer network, o médico não precisa, né? Tipo, já é uma profissão certa, né? Você vai se formar e você será que as pessoas ainda pensam isso? Eu acho que tem bastante gente que pensa. Eu acho até, é aquilo que a gente estava falando no início, né? Eu acho que, óbvio, eu não tenho dúvida de que o currículo é importante, mas eu acho que o que te leva pra frente são outras pessoas, exatamente o que você tá falando. Então, não adianta a gente ter só um currículo técnico impecável. Não adianta, como você falou, não é só ter ali a base. A gente precisa unir isso tudo e deixar que outras pessoas também nos levem com eles, né? Porque é isso que faz a gente chegar mais na frente. Total. É quase como um atalho, né? Só que você um precisa estar munido de técnica pra também você não pega um atalho, se você não tiver a técnica, chegando lá, se você não tá preparado. Você não sustenta, Exato. né? Mas você acredita que as pessoas... Gente, eu que sou entrevistada. Não, vai lá. Você acredita que as pessoas ainda têm essa visão da medicina, do tipo, que é garantido? Eu acho. Muita gente. Eu acho que muita gente ainda pensa nisso. Não, porque eu vou fazer a melhor faculdade, depois eu vou fazer... eu não preciso de Instagram. Pra quê, se eu tenho o melhor currículo? É mesmo? Eu acho que algumas pessoas... Assim, talvez não a crença maioria. que tá se quebrando, né, ao longo do tempo. Porque... Mas é lento. Porque a medicina tá passando por né, assim, por uma modificação, uma reviravolta, e que a gente realmente não sabe como serão os próximos anos, com a quantidade de faculdades abertas, né? Com o preço das mensalidades. Então, o nível, né, dos alunos, a gente não sabe. A gente ainda não está vendo isso, porque esses alunos estão estudando. Mas, assim, independente da qualidade de quem tá ali, não tô aqui para falar sobre, porque na verdade eu fiz faculdade particular e assim, acho que minha formação não ficou em nada atrás, porque quando eu vim pro Rio eu consegui as mesmas coisas, né, tipo, do que as pessoas que estavam nas federais, mas enfim, a quantidade de médicos já é diferente. Sim. Então, eu admiro que ainda pensem assim, porque eu não acho mais. Hoje eu falo assim, eu não sei se eu vou querer que meus filhos façam medicina. A não ser que seja por amor, realmente, ou para tocar o meu negócio. Mas, assim, como foi na época em que eu passei, onde, tipo assim, passei medicina, minha mãe respirou aliviada, meu avô, que bom, ela vai fazer medicina, tipo, ela tá certa. Hoje em dia eu não acho que é assim. Eu também acho que não. Tive um encontro esse final de semana, que eu dei uma palestra e a gente conversou exatamente sobre isso.
que o Brasil é o segundo país no mundo que hoje em dia tem mais escolas de médicos no mundo, né? Então só perde para a Índia. Exato. E depois, só perde para a Índia e depois vem o Brasil com o maior número de escolas médicas no mundo. Então, cara, é simples o raciocínio. Eu coloquei um slide que falava exatamente oferta, procura. A partir do momento que você aumenta a oferta de médicos, né? O que acontece com o preço? Diminui. Gente, diminui. É exatamente isso. Então, assim, como é que vai ser daqui a 5, 10 anos, quando esse pessoal todo estiver se formando? E o que eu acho que vai ser o diferencial é exatamente o que você estava falando, a comunicação. É a comunicação, é você saber se comunicar. É você estar ali com o seu sorriso no rosto, se mostrando disponível a ajudar o próximo a ir mais longe. Sim. E não só o seu currículo. Ter empatia, né, com o outro. E você dá aula para o pessoal, né, no Azulay, né, para os estudantes. E como que é essa troca? Como é que tá essa geração aí que tá vindo? Que você está, exato, você está mais próxima deles. E aí? Ai. Porque, assim, né, pelo menos na minha área, né, a nova geração tá um pouco complicada a questão do mercado de trabalho. Só que o médico, ele já tem que... Né, ele não tem essa opção, ele já tem que se formar e fazer residência e botar em prática, né? Olha, eu acho que o grande desafio que eu tô observando com essa galera, que eu acho que também é uma transição. Eu acho que, na verdade, a nossa geração é uma geração que vive para trabalho, né? Sim. Assim, a gente é workaholic. É Todos verdade. nós aqui estamos Todo aqui mundo, todos na mesma nós. situação, né? E a gente também entendeu que isso também não é igual à felicidade, à qualidade de vida, né? E a gente eu acho que a gente é too much. E eu acho que a geração que vem depois tá relax demais. Entendi. Entendeu? Eu acho que tem uma transição. O que eu mais tenho dificuldade com eles atualmente é o senso de hierarquia Tá. e a paciência com os processos, assim. Eles querem ganhar bem, porque eles sabem que foi... Imagina, gente, assim, são 6 anos mais 3 de especialização. É claro que a consulta precisa ser bem paga, né? Aquilo ali tá... Óbvio que esse investimento tá todo embutido ali naquele valor. Só que ninguém vai pagar R$1.000 na sua consulta no seu primeiro ano. Não vai. Não vai, porque você precisa ter uma... E precisa também ter experiência de consultório, por melhor que você seja. Então, assim, eu acho que elas não têm... Elas porque são muito mais mulheres, mas eles, de maneira geral, eles não têm muita paciência com o processo. Eles querem ganhar bem, porque eles enxergam todo o esforço que eles viveram, que eles têm. Acho que falta um pouco de hierarquia, assim, de senso de respeito e hierarquia. Sei lá, com horário, com... enfim, com a trajetória que a pessoa que tá ali tá na tua frente. Uhum. Acho que eles vão ter bastante dificuldade em posicionamento no mercado, tá? Eu acho que eles vão ficar assim, vão ter dificuldades, assim. Ou vão precisar manter empregos em paralelo, como, né, por mais tempo, para que tenha aquele fluxo de caixa ali para conseguir sustentar um consultório. Mas acho também que tem quem é o esperto que já começa a se posicionar ali como referência já logo desde da residência. Eu tenho um aluno que tem muito mais seguidor que eu, assim. Eu olho o Instagram e eu falo, tipo, não é bem isso, né, assim. Eu tô aqui tirando dúvidas básicas e o cara tá se posicionando ali como um mega especialista. Isso é complicado. Eu gravei um podcast recentemente falando sobre essa criação de autoridade, ainda que não seja autoridade. Personagem, né? É isso. A internet permite a gente ser quem É isso. quiser. Então eu acho que... Exato. E aí, aquelas bios de mais de tantas mil vidas transformadas, você nem sabe quem é a pessoa, você nem sabe qual é a formação, você nem sabe exatamente o que ela executa, mas ela bota um número impactante ali. Gente, qualquer pessoa fica impactada com um número de tantas mil vidas transformadas. Mas transformadas como? Né? Quem são essas vidas? Tipo, o que você fez por essas vidas? Aí você tem que ler um pouco mais. Mas eu acho que são esses dois cenários, assim. Eu acho que eles são impacientes e sentidos, né? Eles são uma geração que se incomoda muito com os desconfortos. É a minha visão, basicamente, assim, impressão. Mas eu também acho que a gente errou um pouco na mão. Podia misturar os dois, né? Eu acho. Assim, aí eu acho que a seguinte vai vir um pouco disso, assim, sabe? Mas eu acho que vocês não acham? Vocês não têm essa impressão de que a gente muito workaholic. errou um pouco na mão, eu assim? acho. Na hora do ponto. A gente passou do ponto e agora eles estão vendo o extremo oposto. E aí vai ter que dar um mix aí. A próxima vem mais equilibrada. A próxima se Botar um salva. liquidificador pra dar uma equilibrada. Equilibrada. Exatamente. Mas já caminhando pro final, né?
Você tem alguma dica de algum filme, algum livro, algum curso, ou até mesmo alguma pessoa, né, que te inspirou, algum momento, assim, para falar que você acha válido pra gente... Eu vou né, falar, eu compartilhar? vi essa pergunta de vocês no roteiro e fiquei pensando que eu lia muito mais do que eu leio hoje. Uhum. Então, vi vários livros. Eu adoro um livrinho de autoajuda. Você também gosta, né, Gabi? Gente, eu amo. Eu adoro essa coisa dos preconceitos, assim, das pessoas. Gente, eu amo. Eu acho que realmente Eu transforma. Também. E um livro que eu vou falar sempre, toda vez que me perguntarem, é o Pense e Enriqueça, Tá. que eu li lá em 2018, Natália... Napoleon Hill. não, do Napoleão. Que então, assim, é um livro que eu É releio. É um clássico, manjado. Eu li o original, Tá. que agora já tem outras edições. E eu deixo na cabeceira, de vez em quando eu abro aleatoriamente num capítulo, porque aquilo ali mudou completamente a minha forma de enxergar não só os ganhos materiais, mas o que é a vida de sucesso, assim. Adorei. É muito, assim, eu super aconselho a lerem de novo, se vocês já leram, porque é um negócio que transforma. Vou ler. E ele mapeia Adoro. mais ou menos a mente dos milionários, assim, que... Na verdade, se eu não me engano, os que sobreviveram à crise de 29. Quem enriqueceu, né? Porque o dinheiro só muda de lugar, né? Ele não desaparece. Então, quem enriqueceu ali, o que eles tinham em comum? Tá, perfeito. Então, assim, aí fala sobre a importância da religião. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa e deixo isso bem nítido na minha rede social. Rotina, disciplina, networking. Nossa. Ele chama de mente mestra, o termo que eles usam em português, né? Não sei como é em inglês. Mas para o grupo de pessoas que vai te influenciar. E eu, na época, li o livro sempre mentalizando a Bruna, que é essa médica que eu comentei no início. Que legal. Então, eu acho que, assim, é um clichêzão que vale a pena. Que vale a pena ler. Legal. Legal. Paula, queria só te pedir para deixar um recado, então, para todas as médicas, futuras médicas que estão te ouvindo aqui, para se inspirarem nessa médica que você se tornou. Queria que você deixasse um recado aí para elas. Olha, eu acho que o melhor conselho que eu gostaria de ter ouvido e que eu falo também para quem me pergunta é saber o que quer, assim. Para pensar no que você quer. Define ali a rota do seu GPS. Não deixa muito solto, do tipo... Porque as oportunidades aparecem. E às vezes você se agarra a uma oportunidade. Assim, para finalizar, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com transplante capilar, que era com um dos médicos mais renomados aqui do Rio. Uma pessoa que me abriu todas as portas. Naquele momento, me parecia uma excelente oportunidade. Mas eu olhei para o que eu queria... Assim, financeiramente, no curto prazo, era maravilhoso. Era muito mais do que eu poderia ganhar naquele momento. Mas eu olhava no longo prazo, no que eu queria no futuro, e eu não queria ficar 8 horas numa cirurgia. Perfeito. Então, eu neguei aquilo ali, porque eu tava setada já pra que... Tava claro, então foi uma coisa dolorida, assim. Eu passei aquela vaga pra uma pessoa, tipo, com dor, assim, porque era tudo que muitas pessoas queriam, essa oportunidade ali. Mas eu tava setada em outro... objetivo. Então é só saber, porque aí o GPS vai dando um jeitinho ali de levar. Legal, Paula, muito obrigada. Obrigada. Adorei esse bate-papo. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, foi um prazer. Bom, pessoal, queria encerrar então mais um episódio aqui do nosso podcast do Open Mind. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tirado ótimos insights aqui com a doutora Paula. E até a próxima. Tchau, pessoal.